Podem se assentar. Irmãos, eu quero explicar esse texto, mas eu quero fazer de uma forma um pouco diferente hoje. Eu quero explicar esse texto a partir das próprias situações que acontecem nesse texto. Esse texto é um livro na Bíblia cujo o gênero, né, literário é histórico. Então, o objetivo dele é contar, é narrar uma história para nós. Veja que o autor está narrando um fato. E à medida em que o autor vai narrando esse fato, e a história vai se desdobrando, nós vamos podendo perceber algumas lições para nós. E eu quero fazer justamente isso com você. Então, eu quero pedir aos irmãos que prestem bastante atenção aqui em mim. Eu sei que está calor, eu não pretendo cansar os irmãos aqui hoje pela manhã, mas eu queria muito que você acompanhasse aí na sua Bíblia, à medida em que a gente for percebendo as situações no texto, porque depois eu vou continuar lendo. Então, hoje eu quero investir mais tempo na leitura do próprio texto. A gente precisa aprender a ler o texto bíblico, ler a palavra. E não tinha como ser diferente, porque o tema central da minha reflexão, desse sermão hoje aqui pela manhã, é a palavra de Deus. E é os resultados que a palavra de Deus traz. Então não tem como a gente fazer isso e ficar sem ler a própria palavra. Tá certo? Então a gente vai investir tempo na leitura. E eu preciso que você acompanhe aí também. Você não só fique de cabeça baixa olhando para o nada, mas você acompanha na sua Bíblia, para você ir percebendo o que está acontecendo. Tá certo? Quando a gente chegar ao final, vai fazer sentido. Mas eu preciso que você confie em mim. Tá bom? Então a gente vai fazer algumas perguntas simples, pouquíssimas. E com essas perguntas a gente vai entender melhor o que esse texto está dizendo para nós. Veja primeiro como o fato se desenvolve, como aquela situação que aconteceu naquele dia se desenvolve. O povo de Israel havia terminado a reconstrução do muro, mas ainda havia um templo a ser reconstruído. Eles terminaram a reconstrução do muro e começaram a trabalhar nas suas casas. Então Deus repreende o povo a que termine a construção da casa do Senhor. Eles estavam tão preocupados com as suas próprias casas e Deus chamou a atenção deles para que eles cuidassem de reconstruir a casa do Senhor. Agora, por que reconstruir o templo era tão importante? Porque a vida religiosa do povo de Deus se dava no templo. Então, por conta disso, eles precisavam reconstruir o templo. Veja que Israel está há muitos anos longe de cultuar a Deus. Depois do exílio, eles voltam, Israel está destruído, o cenário é um cenário de guerra, é uma terra arrasada. Então Israel já não sabe o que é adorar a Deus há muito tempo, há muitos anos. Eles não ouvem a lei de Deus há muito tempo. Por isso que quando o sacerdote Esdras começa a ler, a Bíblia fala que eles se comovem com a leitura. A simples leitura do texto toca o coração daquele povo que há anos não ouviam as palavras de Deus. As palavras de Deus não eram lidas. Então, diante desse cenário de terra arrasada e de distanciamento de Deus, distanciamento da vida, de busca, da vida espiritual, da busca pelo Senhor, da busca pela presença de Deus na sua vida, esse distanciamento que Israel estava, qual é a decisão que Neemias, como governador, e Esdras, como escriba, vão tomar para ajudar o povo? Eles pegam a lei e preparam todo um momento. Levam o povo para a praça, colocam um estrado de madeira, né, para que Esdras pudesse estar numa altura que todo o povo o visse, e ele então começa a ler o texto. Ele lê o texto, diz o verso 3, começa agora junto comigo aí, acompanha na sua Bíblia. Verso 3, e a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer, ou seja, o amanhecer do dia, até o quê? O meio-dia. Foi como o culto da manhã, que começasse às 6 da manhã e fosse até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Então, a gente pode compreender isso na cultura de Israel, crianças a partir aí dos 12 anos, que podiam entender. E o povo estava atento
atento à leitura, atento. Agora veja o verso 7, diz assim: os levitas, e aí uma série de nomes difíceis, né, que ficam para as irmãs grávidas aí como sugestão, Jessuá, Bani, Serabi, uma opção de nome bacana para você colocar no seu filho. Acube, Sebataí, ó, que nome legal. Odias, Maacéias, Quelita, mas não é mulher, tá? É um homem. Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e aí, sim, é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção, diz o texto que eles explicavam a lei ao povo. Então, o texto era lido, isso gerou grande comoção. Note os irmãos no final do verso 5 que o povo estava em pé. Por que o povo estava em pé? Em reverência à palavra. Que palavra? A palavra de Deus. O que o Esdras, o sacerdote, iria ler não era a palavra do sacerdote, não era algo da cabeça de Esdras, mas era a palavra de Deus. Então o sacerdote ia ler a palavra de Deus. Então o povo, em reverência à palavra de Deus, se pôs em pé para ouvi-la. Então o povo se colocou em pé e o sacerdote ia lendo, eles adoraram a Deus e os demais sacerdotes iam explicando ao povo que permanecia em pé no seu lugar. Então eles liam e depois eles explicavam o que estava lendo. O sacerdote lia e os outros, Esdras lia e os sacerdotes explicavam. Lia e explicavam, lia e explicavam. E assim eles foram avançando durante toda aquela manhã, lendo e explicando o que o texto dizia. E aí diz o verso 9 o seguinte: então Neemias o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: olha, observe bem os irmãos, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis. Ué, por que ele está dizendo isso para o povo? Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. O que aconteceu naquele momento? Lembra os irmãos o que eu disse no início? Aquele povo vinha de um cenário de guerra, uma terra destruída, arrasada. Os muros tinham sido derrubados, eles tinham acabado de reconstruir, o templo também tinha sido derrubado, saqueado, todos os tesouros que haviam no templo tinham sido roubados e levados para a Babilônia. Era um cenário de destruição. Eles voltam do cativeiro, começam a reconstruir Jerusalém, reconstroem os muros, mas a relação com Deus ainda não foi reconstruída. E assim que eles terminam a reconstrução do muro, eles correm para as suas casas. Então Deus repreende dizendo assim: não. Antes de vocês reconstruírem as casas, a gente precisa reconstruir o templo. Agora, por que Deus queria que reconstruísse o templo? Só para reconstruir um lugar feito de tijolos e cimento, digamos assim? Não. É porque o templo representava a reconstrução do relacionamento entre o povo e Deus. Esse relacionamento de Deus com o povo precisava ser reconstruído também. E qual foi, então, a ferramenta utilizada para essa reconstrução de algo tão especial que é o relacionamento de Deus com o seu povo? Qual foi a ferramenta usada? A palavra. Ficou claro isso? A palavra. A palavra foi a ferramenta utilizada por Deus para a reconstrução do relacionamento dele com o seu povo. A palavra. Como é que essa ferramenta foi utilizada? Lendo e explicando. Lendo e explicando. Lendo e explicando. Da cabeça do Esdras? Não, do que o texto dizia. Das histórias de vida do Esdras? Não, do que o texto estava falando. A preocupação do escriba em ler e explicar o que o texto diz. Porque o texto é a palavra de quem? De Deus. Então a palavra que reconstrói a vida espiritual de alguém é a palavra de quem? De Deus. Não a palavra do pregador. Não é o que eu acho, mas é o que o texto diz. É o que a palavra de Deus diz. E à medida em que a palavra ia sendo explicada, gerando comoção no coração daquelas pessoas. É quando você lê o texto e aquilo que está acontecendo no texto toca tanto, mas tanto o seu coração, que você não consegue se conter e vem as lágrimas. Porque a palavra move os corações.
porque à medida em que o texto ia sendo lido, aqueles homens e mulheres e crianças que podiam compreender, eles iam compreendendo a distância que eles estavam de Deus, quanto longe eles haviam caminhado. Amados, quando a lei é escrita, a gente não tem tempo para aprofundar nisso aqui, mas à medida em que a lei era escrita, as punições de não obedecer à lei também eram lidas. Então, eles iam lendo as bênçãos, mas também as maldições de não cumprirem. E uma, em especial, a gente precisa mencionar, que é o fato de que se eles desobedecessem e dessem as costas para os mandamentos que Deus havia ordenado, Deus permitiria que outras nações viessem e julgassem Israel e levassem seus filhos em cativeiro. Aquilo foi lido naquela manhã. Então, naquele momento, quando Israel está ouvindo as palavras de Esdras, e ele está lendo o texto, e lendo as bênçãos de cumprir o mandamento do Senhor, e lendo também as maldições de desobedecer à lei do Senhor. Olha, se vocês obedecerem, vocês vão comer leite, vocês vão morar na terra que emana leite e mel, vocês vão ter a casa farta de toda a provisão do Senhor. Essa era a promessa para Israel, saindo do cativeiro do Egito. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou permitir que o meu juízo venha sobre vocês, e outras nações virão e destruirão vocês, e levarão seus filhos cativos. Irmãos, tudo aquilo já tinha acontecido. Tudo havia acontecido. O que o sacerdote estava lendo naquela manhã não era nada de novo. Imagine você, por um momento, você lá junto daquele pessoal. E você olhando para um lado, olhando para o outro. Aquele cenário de terra destruída sendo restaurado, sendo reconstruído. E você está ouvindo o que está dizendo. E você sabe exatamente o que está acontecendo, o que está sendo lido é verdade. É verdade, não tem como dizer o contrário. Porque tudo havia sido experimentado. Ele não estava contando uma história de algo lá longe. Estava contando algo de perto. E eles estavam vendo com os próprios olhos, a punição de desobedecer à lei do Senhor. Tudo que estava diante deles como recompensa e tudo que estava diante deles como punição por não obedecerem aos mandamentos do Senhor. Imagina, por um momento, você junto com aquelas pessoas naquele momento. O povo começa a se comover. Por quê? Porque na medida em que a palavra de Deus vai sendo apresentada e vai sendo explicada, o povo começa a compreender que o que aconteceu por causa do seu pecado, pela sua desobediência. O povo começa a ser convencido do seu próprio pecado. Olha que interessante, Jesus falou sobre isso, não? Que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado. E eu disse a você que o instrumento que Deus usa para estabelecer o relacionamento entre o homem e ele é a sua. À medida em que a palavra ia sendo lida, o Espírito Santo ia atuando nos corações e as pessoas iam sendo convencidas da sua distância de Deus, do quanto elas precisavam buscar ao Senhor. Mas eu disse a você que a gente ia investir tempo hoje na leitura, certo? Então vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo e agora a gente vai numa batida mais acelerada para ver o desfecho disso. No verso 9, nós limos, né, que o povo começou então a chorar, e aí no verso 12, que foi o último versículo que a gente leu, todo o povo saiu dali e foi enviar algo para os que não haviam preparado nada e foram comemorar com grande alegria, porque eles haviam entendido as palavras que haviam sido explicadas, eles haviam entendido. Agora, vamos ler a partir do 13, diz assim: no segundo dia do mês, isso é, no dia seguinte a esse fato, né, no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo e os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Então, foi uma reunião de estudo bíblico com os líderes e os chefes de família. Acharam escrito na lei
do Senhor, que havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as cidades de Jerusalém: saí às montanhas e trazei ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazeres tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si e seus terraços, em seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Não haviam. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve grande assembleia solene, segundo o que estava prescrito. O que a gente está lendo? A gente está lendo que o povo agora, com o seu relacionamento com Deus restaurado, eles desejam voltar a cumprir as práticas da lei. Eles desejam voltar a obedecer à lei. Então, eles vão resgatar uma celebração que desde os dias de Josué não era feita, que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela representava o tempo em que Israel foi cativo no deserto. Aliás, foi peregrino no deserto. Israel saiu do cativo do Egito e habitou em tendas durante 40 anos, certo? Habitou em tendas, até chegarem em Israel, até chegarem em Canaã, na terra prometida. Durante todo esse tempo, o povo andou em tendas. E por que Deus deixou esse mandamento? Para que o povo se lembrasse que um dia eles foram escravos no Egito, e que o próprio Deus, com sua mão forte, com sua mão poderosa, resgatou eles da escravidão e levou eles para uma terra que emana leite e mel. Agora, olha que interessante, eu disse para os irmãos que o povo estava mais preocupado, depois da construção do muro, em reconstruir a própria casa. Não foi isso que eu disse? Lembram disso? E aí eu disse a vocês que Deus, então, chama a atenção do povo e diz: não, primeiro, vamos reconstruir o quê? O templo. Aquilo toca de tal maneira o coração que eles dizem assim: vamos morar em tendas de novo? Para a gente se lembrar que o que a gente precisa não é de casa, a gente precisa é do Senhor. Para a gente lembrar que o que a gente mais precisa não é a reconstrução da nossa casa, mas é a reconstrução de uma vida com Deus. Amados, que isso fique para nós também, como uma aplicação direta para a nossa vida. Você acha que você precisa de uma casa maior? Você acha que você precisa da sua casa própria, tão sonhada casa própria? Há uma coisa que você precisa antes disso, que é a reconstrução do seu relacionamento com Deus. E um instrumento que Deus usa para isso é a sua palavra. É o que você e eu precisamos. Então aquele povo é tocado e é sensibilizado para dizer: não, vamos voltar a habitar em tendas. Por quê? Há um desejo no povo de se lembrar o dia que foram escravos. Os nossos descendentes nem tinham lugar para morar. Eles não tinham lugar para morar. Nós estamos preocupados com a construção da nossa casa, mas os nossos antepassados não tinham lugar para morar. E ainda assim o Senhor cuidou deles. Cuidou deles. É só você lembrar um pouquinho aí. Seus antepassados também, de repente, nem tinham muita condição financeira. Lugar para morar, dificuldade no alimento, dificuldade no vestuário, uma vida muitas vezes sofrida. E você aí se preocupando, achando que precisa de uma casa maior, uma casa melhor, roupa melhor, comida melhor. Não, meu irmão, minha irmã, o que nós realmente precisamos é da reconstrução do nosso relacionamento com Deus. É disso que a gente precisa, mais do que todas as coisas. O povo entendeu isso, então o povo falou assim: bom, deixa a obra parada aí, porque nos importa obedecer à lei do Senhor, vamos obedecer morando em tendas, porque é a época do ano correta para fazer isso, e isso nos traz uma lição. Nos traz uma lição. Deus cuidou dos nossos antepassados, Ele vai cuidar de nós também.
na nossa dificuldade, Deus vai cuidar de nós. O que mais acontece? Capítulo 9, verso 1. Já estou caminhando para o final. No 24º dia do mês, os israelitas reuniram para um jejum. Vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. Isso é um sinal de humilhação. Verso 2. E os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades de quem? De seus pais. Verso 3. Ficaram em pé onde estavam e por 3 horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus e durante outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Que texto maravilhoso! Irmão, em nome de Jesus, preste atenção no que está acontecendo nesse texto. Preste atenção no que ele está dizendo para nós, no que ele está narrando para nós. Ele está dizendo que a palavra tocou o coração daqueles homens de tal maneira que eles tinham prazer na palavra, a ponto de passarem 3 horas, não alguns minutos, não, mas 3 horas, lendo, se alimentando, absorvendo o ensinamento da palavra, cavando e descobrindo e encontrando tesouros e pedras preciosas na palavra de Deus, e aquelas palavras tocavam seus corações. E eles então confessaram por 3 horas. 3 horas os seus pecados. Não era uma oraçãozinha michuruca de alguns segundos, quando a gente fala assim, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. É por isso que a sua vida está do jeito que está. Desculpa ser bem direto, mas é por isso que a sua vida com Deus é rasa. Sua vida com Deus é rasa porque na hora de pedir é uma lista de compra de supermercado. E na hora de confessar pecado, você é tão orgulhoso que diz assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Como se não tivesse nome. Seus e meus pecados têm nome. Chame-os pelo nome. Diga-os diante de Deus. O que foi que você fez, pensou, disse, chame-os pelo nome. Confesse-os. Em choro e em cinza. Em humilhação, como diz o verso 1. É só aí, irmãos, que a gente quebra essa barreira do orgulho. Sabe por que nós não vivemos o avivamento? Sabe por que tarda o avivamento sobre nós? O povo de Israel estava vivendo o avivamento, mas sabe por que nós não vivemos esse nível de atmosfera espiritual, de avivamento, de despertamento no povo de Deus? Por pecados não confessados. Pela nossa maldade que nós insistimos em não admiti-la nem diante de Deus. Quanto mais diante dos homens. Porque, note, a confissão foi pública. Foi pública. Foram pessoas que vinham à frente e declaravam seus pecados publicamente. Porque é a única maneira se eu não confesso o meu pecado, há uma distância entre mim e o Senhor, diz Isaías 59. Isaías 59 vai dizer, bom, seus pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor, de maneira que ele não vos ouve. Ouve, Isaías 59 diz que Deus não ouve. Que isso, pastor? Achei que Deus ouvia toda oração? Não. A palavra diz que Deus não ouve. Por que não ouve? Porque não há confissão de pecado. Não há confissão. Por que não há confissão? Porque não estamos convencidos. Achamos que não temos pecado. Ué, como é que pode isso, pastor? Não estamos convencidos. Porque a ação do Espírito Santo vem por meio da palavra. A ferramenta que Deus usa para convencer os corações é a sua palavra, mas nós estamos distantes da palavra. Então, essa palavra não nos convence do pecado. Se eu não estou convencido, eu não vou confessar. Faz sentido? Entendeu agora? Agora, deixa eu falar uma coisa para você com muito carinho, mas é duro, mas precisa ser dito. É por isso que você tem de parar com essa vida distante da palavra. É por isso que você tem que se apegar à palavra de Deus. É por isso que você precisa aprender a ler sistematicamente a palavra. Capítulo a capítulo, versículo a versículo e ir seguindo o texto.
até que essa palavra faça sentido no teu coração, até que você não resista mais diante dessa palavra e venha as lágrimas, e venha uma convicção profunda de que se o chão abrir agora, você vai direto para o inferno. Aí quando essa convicção chegar em você, você tem a certeza de que foi o Espírito Santo que convenceu você do seu pecado. E aí então você chama-os pelo nome e diz: Senhor, me perdoa por causa disso, 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 disso. Aí sim, agora, há um caminho aberto. E aí o texto diz que eles então adoraram o Senhor. Porque a nossa adoração passou a ser ouvida. O nosso louvor, o nosso canto. Sabe quando a gente ora, às vezes, não sei se você já reparou, os ministros de louvor da nossa igreja, às vezes eu fico ali no banco, fico orando pela vida deles, porque eu vejo o sofrimento deles, em alguns momentos no culto. Eles estão cantando, estão tentando chamar você à adoração, mas parece que você está frio, feito uma pedra de gelo. Estão tentando incentivar você a cantar, mas você também não tem prazer em cantar. E por mais que algumas pessoas ainda cantem, parece que o louvor não está saindo do teto. Por que isso acontece? Porque você anda distante da palavra. Você anda distante da Bíblia. E como você anda distante da Bíblia, seu coração se tornou insensível ao Espírito. E na insensibilidade, na dureza do seu coração, não há espaço para que o Espírito Santo te convença do que precisa ser convencido. Que aqueles pecados que você carrega precisam ser rompidos, para que a sua relação com Deus seja restabelecida. Aí você chega por esse culto, você vem para cá, para a igreja, e o culto não é só um culto. O culto é um momento marcante que muda a sua vida. O culto não é só um tempo que você passou na igreja. Alguns dormem, alguns nem ligam, outros ficam conversando o tempo todo no culto, doidos para ir embora. Eu vejo isso tudo aqui. Eu finjo que não estou vendo. Porque eu jamais vou chamar a sua atenção, não estou aqui para ser sua consciência. Estou aqui para ser seu pastor. Agora, o culto é completamente diferente quando você vem para essa igreja e você se prepara para cultuar. Porque você passou uma semana toda cultivando a sua vida devocional, cultivando a sua relação com Deus. E aí o seu coração se torna sensível, seu ouvido se torna aberto, seus olhos passam a enxergar aquilo que antes você não conseguia ver. Então, se você vem e volta para casa do mesmo jeito, entenda, a culpa não necessariamente é dos ministros, a culpa não necessariamente é do pastor, talvez a culpa seja sua. O quanto você está distante dessa palavra, o quanto você está distante daquilo que é a ferramenta do Espírito Santo para religar, para restabelecer a tua relação com Deus. Se agarre a essa palavra, ame essa palavra, se apegue a essa palavra, gaste tempo com essa palavra. 3 horas, irmãos, não foi caixinha de promessa de 1 minuto, não. Nem alguns livros devocionais que devem 10 minutos, é um versículo no topo da página, todo o restante da página é o que o escritor queria dizer. Não, gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com a palavra. Leia, medite 1, 2, 3 vezes, procure entender. Não conseguiu entender? Lê de novo. Continua lendo, lá na frente, às vezes a coisa se explica e se ajuda e você vai conseguindo perceber. Para a gente terminar, nós vamos, então, prazer na palavra é restabelecido, verso 3, prazer na palavra, confissão de pecados, a adoração é restabelecida. Verso 5, e os levitas Jejuá, Cadmiel, Bani, Azibéias, Serabias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Eles estão declarando palavras de louvor. Louvor é exaltar os atributos de Deus.
a exaltação dos atributos de Deus, e eles estão aqui declarando, vosso Deus, de eternidade a eternidade, bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. E eles então cantam ao Senhor. E agora vamos pular para o verso 38. Depois você leia o capítulo 9 todo em casa, mas vamos pular rapidamente, verso 38, por conta do nosso tempo. Em vista de tudo isso, diz lá no verso 38, em vista de tudo aquilo que aconteceu, o que foi que os líderes das famílias, os sacerdotes e todo o povo decidiu? Tudo isso, firmamos uma aliança que é assinada por todos os príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Deixa eu te explicar aqui. O povo então se reuniu, tá certo? Se reuniu. Aliás, vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, vamos ler desde o verso 34, por favor. Verso 34. Os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei. Isso é o povo declarando. Nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram, não se converteram das suas más ações. Está falando do tempo de fartura que Israel viveu quando chega em Canaã, a geração de Josué, mas que não obedeceu a Deus. E ele completa dizendo, e ela se multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Então, até mesmo a terra parou de dar seu fruto. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem lhe parece. Estamos em grande angústia. E então vem o verso 38. Em vista de tudo isso, firmamos uma aliança e é assinada por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O que ele está dizendo? O que ele está narrando para nós? O que aconteceu? O povo então declara, todo o mal que nós estamos vivendo vem dos nossos pecados. Então hoje nós precisamos firmar uma aliança. Com quem? Com o homem? Com Deus. Uma aliança com Deus é restabelecida. A aliança de Deus com o seu povo é restaurada por meio da palavra. E o povo então alegre passa a celebrar essa nova aliança. Uma aliança com Deus é refeita. Olha, as consequências de estar apegado à palavra. Obediência à lei, a gente leu isso do 13 ao 18 do capítulo 8. Prazer na palavra, lemos isso no verso 3. Arrependimento, lemos isso também no verso 3. Adoração e cantar louvores, alegria em adorar ao Senhor, lemos isso no verso 5. E alianças restauradas, lemos isso no verso 38. Então veja, como é que o capítulo 8, o início lá começou? O povo distante de Deus, sem muito conhecimento da palavra mais, tá certo? Com a sua relação com Deus completamente distante. Como é que termina? Restabelecendo uma aliança firme com o Senhor, de buscar ao Senhor, de viver apegados ao Senhor. Terminou assim, não é? Começou mal, terminou bem. Alianças com Deus refeitas. O que foi que levou do início para o final? O que foi que mudou? O que a gente viu ao longo do texto que é como se fosse uma linha que vai entrelaçando a trama desse tecido, que é o texto? Qual foi a linha que se... A palavra de Deus. Percebe? A palavra de Deus. O apego à palavra de Deus. O se agarrar à palavra de Deus. O ter prazer em ler, explicar e aplicar a nossa vida da palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, vai entrelaçando a vida daquele povo e restaurando a vida espiritual do povo. Foi a palavra de Deus que promoveu a restauração espiritual do povo de Deus. A palavra, a ferramenta utilizada pelo Espírito Santo para restaurar a relação espiritual de Deus com o seu povo. Termino. Irmãos, se quisermos ter uma vida cheia de Deus, se quisermos ter uma vida cheia da alegria de Deus, porque o texto disse para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Se quisermos ter uma vida entendendo o que é mais importante realmente, não tão preocupados com os cuidados dessa vida,
mas discernindo o que realmente nos importa. Se quisermos ter uma vida onde a nossa adoração chega aos ouvidos do Senhor, onde a nossa oração alcança o trono da graça de Deus, como um incenso de um cheiro suave que chega no trono de graça. Se quisermos compreender o que diz o livro, precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Se você quiser ter uma vida avivada pelo Espírito Santo, se você quiser deixar de ter uma vida espiritual fria, em que alguém te pergunta sobre um testemunho, você conta de uma história de lá de 1990, porque você não tem algo essa semana de Deus para contar, você não tem uma experiência com Deus que você teve essa semana. Não tem, se eu te perguntar sobre um versículo bíblico ou sobre um texto, você cita o mesmo texto que citava em 1900 e alguma coisa, porque você não tem algo de Deus para contar dessa semana, porque você não lê a palavra. Não tem mistérios para uma vida cheia de Deus. Não tem mistério, não tem uma fórmula mágica. Deus não tem filhos prediletos. Se você quiser chegar aqui e não ser tomado por parece que vem um espírito, né? Não sei se é demoníaco ou não, que a pessoa, brincadeira, tá, irmão? Isso é só uma piada. Que a pessoa cai no sono, não consegue ficar acordado em meia hora de palavra. O culto termina, é uma outra pessoa que se apresenta lá fora. Irmão, vigia. Vigia. Sua vida espiritual anda fria, porque você está distante da palavra. Porque há pecados não confessados. Você vem para a igreja e essa palavra não toca o seu coração. Você está se incomodando com o que eu estou falando. Porque você está distante da palavra. Porque certeza absoluta que quem vive apegado à palavra não está em nenhum momento incomodado com o que eu estou falando. Porque sabe o quanto essa palavra nos convence. O quanto essa palavra toca o nosso coração. O quanto ela nos sensibiliza. O quanto ela faz a gente enxergar a vida de outra maneira. Pensa só no exemplo que eu te falei das tendas. Reflete sobre isso. Quantas vezes você já olhou para a sua casa e falou assim, eu preciso de uma casa melhor, uma casa maior, eu vou trabalhar, eu vou me matar de trabalhar. Enfim, passa a semana inteira, 12 horas por dia. O que você precisa é que a sua relação com Deus seja restabelecida para você entender o que é realmente mais importante e o que dá para viver sem. Para olhar para trás e ver que seus antepassados tinham muito menos. Outro dia, numa conversa, uma pessoa disse assim para mim, você teria coragem de ter outro filho? Eu falei assim, por que não? Se Deus quisesse. Bom, mas está tudo tão difícil, né? Poxa, meus pais criaram 3 com muito mais dificuldade do que eu. Certamente o Deus que é provedor irá prover. Se decidir nos dar, irá prover. A gente passa a esquecer, olha o que seus pais viveram, só estou dando um exemplo para você pensar aí. O exemplo dos seus pais, o que eles viveram de dificuldade, de privação, para criar você e seus irmãos. E você está aí, achando que precisa de mais. Você já tem muito mais que seus pais tinham. O que você precisa é se apegar a Deus. Você precisa se apegar a essa palavra. Igreja, em nome de Jesus, vamos fazer 40 anos. Se quisermos ter uma vida avivada como igreja, uma vida vivida cheia da presença de Deus, se quisermos ver um avivamento em Congonhas, esse avivamento precisa começar pelo povo de Deus, se apegando a essa palavra. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Não é um ministério de louvor, de músicos extremamente capacitados, ou uma programação especial, ou um pregador muito melhor. Ora, tenho o maior prazer de dividir o púlpito com quem quer que seja, mas não é isso que nos fará viver uma vida avivada. É cada um de nós e todos nós vivendo apegados a essa palavra e permitindo que essa palavra mude a sua vida, mude a sua forma de enxergar a vida. É isso que fará termos mais 40, 50, quem dera 100 anos, cheios da graça e da misericórdia de Deus, um avivamento, um despertamento como nunca se viu em Congonhas. Como a história nos conta, avivamentos onde bares fechavam. Estava lendo outro dia sobre avivamentos numa determinada cidade dos Estados Unidos, onde não tinha crime mais para julgar, e aí os juízes, tinham tempo livre, começavam a se presentear com luvas brancas, porque não tinha crime mais para julgar na cidade. Sabe por que não tinha crime? Porque a cidade tinha sido tomada pela palavra de Deus.
por um avivamento, um despertamento, prostíbulos fechando, bares fechando. Por quê? Por causa da palavra de Deus sendo anunciada e as pessoas se convertendo, se arrependendo dos seus pecados. Pessoas vindo à frente na igreja dizendo que estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que precisavam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Comunidades inteiras. Eu falei, meu Deus, como é que isso é possível? Será que isso é possível, Senhor? Será que a gente pode viver um negócio desse? Será que isso seria possível aqui em Congonhas? Por que quando eu falo da igreja ter 1000 membros, isso assusta tanto? Eu até parei de falar isso, porque eu vi o terror na cara de algumas pessoas. Amados, isso é perfeitamente possível. A Bíblia fala que nada é impossível para o Senhor. Bem sei que tudo podes, disse Jó, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se for o plano do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Isso é perfeitamente possível. Que não haja lugares aqui. Que a gente tenha que fazer mais de um culto, porque não tem espaço para todo mundo. É perfeitamente possível. A gente só alcança isso vivendo uma vida cheia da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Eu vou estar orando e nós estamos encerrados no culto dessa manhã. As Bíblias já chegaram, por favor, procure o irmão Luiz Paulo para os irmãos receberem a sua Bíblia personalizada.